Estamos de volta com mais uma edição do nosso Diálogo Empreendedor. Lembrando que todos os domingos nós temos aqui o nosso encontro, 9 horas da manhã, pela nossa TV União, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, pelas redes de TV a cabo e pelo YouTube do Economic News Brasil. Você pode assistir em qualquer canto, inclusive conferir as últimas edições do Diálogo Empreendedor e outros conteúdos lá disponibilizados pelo Economic News Brasil, como as duas últimas edições de um programa especial com o empresário Igor Queiroz Barroso, um dos principais acionistas do grupo Edson Queiroz, e outras, como com Gustavo Teodósio, vice-presidente do grupo M. Dias Branco, a Rafaela Mota, da BS Cash, com convidados muito especiais. Nosso convidado de hoje é Pedro Brandão. Pedro Brandão nasceu no setor financeiro, teve uma formação em bancos, e hoje ele preside o conselho de administração do Grupo Prime Plus. E ele mudou ele pivotou para um setor totalmente diferente, que era um setor que ele já tinha sucesso, que era o setor financeiro, para o setor de locação, fretamento de veículos leves e veículos de grande porte, e também na terceirização de transporte de passageiros para grandes empresas. E nisso, Pedro Brandão vai nos contar de onde surgiu essa ideia. Pedro, seja bem-vindo. Prazer e uma honra estar aqui com você para esse bate-papo aí de uma história, acho, acredito eu, bem interessante, né? Lhe agradecer, né, você estar aqui conosco. As pessoas têm comentado muito comigo que nós temos apresentado convidados com histórias, com conteúdos muito relevantes, que muitos até, a maioria, né, a totalidade, eles desconhecem trajetórias, desconhecem setores de atuação, né? E às vezes é muito fácil você ver os veículos da Prime Plus rodando aí pelo Brasil, transportando aí milhares e milhares de pessoas todos os meses, né, para empresas, grandes corporações, e às vezes acha que é muito fácil, né? Hoje ela é grande, mas ela não, ela nasceu de uma ideia da coragem, né? Então, Pedro vai nos contar aqui como foi a sua trajetória para chegar aonde ele chegou. Pedro, nossos telespectadores agora querem saber, logo de início, quem é Pedro Brandão? Qual foi a trajetória de Pedro Brandão para chegar no conselho de administração da empresa que ele fundou e que é referência hoje no setor de locação, de fretamento de veículos, no transporte de colaboradores, e hoje tem uma carteira, vamos dizer assim, invejável de grandes clientes. Como foi que Pedro Brandão iniciou no mercado financeiro, trabalhando em um grande banco, e decidiu mudar para um setor totalmente diferente? Na realidade, assim, eu entrei, né, fiz o curso, né, podemos chamar assim, para a MAN, né? Então, eu me enveredei, entrei como aspirante, né? Um aspirantado, vamos chamar assim, da MAN, e fiquei lá 1, 2 anos. E eu, automaticamente, dado a condução disso, né, nos faculta a entrar em qualquer faculdade, né, pelo nível de aprovação junto à MAN. E fui para a Unifor. E entrei como economista, como economia, né, no curso de economia, e terminei economia. Concomitantemente a essa minha entrada, eu fui para o banco, né? Muito novo, tinha 21 anos. Entrei como aspirante, desculpe, como trainee, né? Quer dizer, estava treinando para ser um futuro gerente. Né? O banco tinha essa forma de trabalho, de investimento em garotada. E, enfim, trabalhei no banco durante 16 anos e saí como diretor do banco.
Dentro desse contexto do banco, né, eu peguei aquela parte do mercado muito nervoso, de inflação de 300% aí, 100% de taxa de overnight, 3% ao dia, aquele clima nervoso Porque até então financeiro, não existia vários o plano real, não é? plano, aí depois acabou com o plano real do Collor, né? É. Que foi uma loucura, desativou lá todo mundo ligando atrás dos fundos, fundo aportador, que ninguém quis mexer, ninguém queria aparecer. E a gente fez essa contabilidade, para você ter uma ideia, manual. Né? Eu só dizia que tivesse calma. O seu pai, na época, eu tive uma honra e um prazer em conhecê-lo, Jackson. E foi uma loucura em todos os bancos, porque nós não tínhamos sistema adequado para aquele tamanho daquela pancada da zero, né? E tanto é, o plano foi muito bem feito, muito bem estruturado, mas foi tão bem estruturado que o próprio Collor se enrolou, né? Enfim, e eu fiquei ao longo dessa minha trajetória, esses 16 anos aí ao longo do banco, né? Entrei depois, fui promovido a gerente júnior, gerente pleno, gerente de grupo, que nós tínhamos um grupo de gerente, depois gerente geral e, por fim, a diretor executivo do Ceará. E como foi que você decidiu pivotar? Porque pivotar é você mudar para um setor totalmente diferente de um setor que você já tinha uma experiência, vamos dizer assim, e sucesso nessa sua carreira, no setor financeiro, e ir para uma área totalmente diferente. Jackson, assim, eu sempre gostei muito de ter carros, né? Eu fui sempre um fanático por automóveis, né? E me veio uma história muito interessante que eu decidi montar uma locadora, né? E ser uma locadora, Prime Plus Rent a Car. O nome era até esse nome, na época que era uma Rent a Car. E entrei nesse mercado muito difícil, que na época tinha o ágio dos carros, né? E comprei 5 Unos, né? Tudo próprio, recurso próprio. Comprei os 5 Unos e comecei no mercado. E, concomitantemente, eu abri também uma agência de viagem. E abri uma festa. E abri um hotel. Isso tudo na minha saída do banco. Dentro desse contexto, eu pensava em ser uma operadora de Ceará. Ou seja, se a pessoa viesse para o Ceará, ele tinha um carro, se viesse, comprava passagem na agência, tinha um carro, tinha um hotel, se quisesse um hotel fora, se quisesse um 5 estrelas, o hotel que eu estruturei foi um hotel 3 estrelas, vai para um 5 estrelas através da minha agência, enfim, o mercado tomou um certo rumo Você quis montar um ecossistema do turismo. do turismo, já dado a nossa faculdade do Ceará ser voltada para o turismo. Terra do Sol, Terra das Uhum, Praias, né? São uhum. 400 quilômetros aí de praia. Enfim, dentro desse contexto, a gente ganhava dentro da agência aquela famosa comissão, né, que era 12, 14% para vender uma passagem. Quando você perdia uma por algo mal feito, você vomitava o lucro todo. Então, a agência ela nada mais é do que uma corredora de duas mãos, na despesa e na receita. Então, quando você leva uma pancadinha, aquilo sangra na sua receita. E eu vi que o cenário era de muita cautela no caso da agência, né? E veio a Gol, né? Logo em seguida veio a Gol, lançou aí a Gol vendendo passagem em shoppings. Eu digo, pronto, a comissão vai se acabar. E resolvi realmente fechar, né? Fechei a agência, baixei a agência, fiquei me dedicando à locadora e tocando o hotel. E dentro desse contexto da locadora, né, da Prime, Rente H, ela começou a multiplicar, vamos chamar assim, os pães, né? Porque na realidade, para quem não me conhece, minha origem é portuguesa, né? Eu sou filho de português e nasci em Portugal. Então, eu não enveredei por esse mundo, né, de planificação, enfim. E nós, logo em seguida, a empresa começou a crescer no seu âmbito de locação de veículos. E nós, em 2004, se enveredamos por esse mercado de fretamento, de ônibus, micro-ônibus, vans e também de caminhões. Pedro, hoje você falou aí uma coisa que muito empreendedor só vê pela parte final. O que é? Vê hoje a Prime Plus
com sua frota aí, que gira em torno de 2.000 veículos hoje, acha que é uma empresa que nasceu grande, foi fácil, ou só olha o momento de hoje. Mas muitos não sabem, agora estão sabendo, que a Prime Plus começou com 5 Fiat Unos. No início, tem alguma coisa que te marcou de dificuldade, ou que possa até ter te desestimulado lá atrás a investir, continuar nesse setor, que hoje, e que você superou? Algo te marcou? Muito já. Tive muitas fases realmente difíceis. Né? Para você ter uma ideia, dentro desse meu início de 5 anos, eu tinha um Corolla, e até hoje ainda existe o Corolla. Eu comprei esse Corolla aqui na Nilante, um parceiro, ali na Abolição. E eu pretendia vender esse Corolla. E eu tinha um auxiliar de locação, que era uma pessoa que levava carro para o cliente, trocava, pequenininho e tal, ali com aquela estrutura. E eu pensava em vender o meu Corolla para comprar mais carros. Mas eu estava usando o Corolla para pegar os nossos clientes, né? Para trazer, para receber o carro que ele alugou, enfim. E aconteceu um acidente muito grande, foi uma perca total nesse Corolla. Eu digo, pronto, já estou iniciando o meu negócio com o prejuízo de um Corolla que isso representava 3 ou 4 Unos, que eu podia pular de 5 para 9. Então, já levei uma pancada, vendi o Corolla, inteirei e comprei mais um Uno. E assim foi. Então, eu tive muita dificuldade, né? Como minha formação, você colocou, vim de banco, eu sempre trabalhei no banco com grandes clientes, o banco só atuava com grandes grupos, e eu me enveredei por esse mundo corporativo, no mercado privado, né? Nós só atuamos com empresas privadas, sempre focado no setor corporativo. Esse foi o nascimento da empresa. Então, o nosso negócio era alugar vários veículos, 5, 2, 8, 10, depois pulou para 50, 100 e assim sucessivamente. E em 2004 nasceu a parte de fretamento, de ônibus, micro, vans e caminhões também, né? Na qual a gente consolidou, né, esse segmento e a gente resolveu também, dentro do braço hoje nosso, criar uma empresa hoje do grupo, que é a Nebran Fleet, que atua com os carros leves, né, que eu gostaria de registrar. A Nebran era o nome de uma fábrica do meu pai, que vem de Neto Brandão, né? E criamos a Nebran Fleet, na qual ela atua com os automóveis hoje. Então, no ano passado, a gente fez uma cisão, mas tudo é o mesmo negócio, né? Faz parte do nosso negócio automobilístico, podemos falar assim, né? Equipamentos e Entendi. veículos. Pedro, eu quero agora partir para uma pergunta. Nós vamos falar sobre desenvolvimento da empresa e gestão. A Prime Plus expandiu sua atuação hoje para diversos estados do Brasil. Mas quais estratégias você adotou para garantir um crescimento sustentável e, ao mesmo tempo, mantendo uma qualidade de serviço diferenciada? Jackson, isso sempre foi uma grande preocupação nossa, tá? Como bem falei, né, o mercado financeiro, ele nos ensina que a gente tem que ganhar muito dinheiro. E essa foi a minha escola, né? Mas quando eu vim para esse mercado, vamos dizer, automobilístico, de fretamento, e atuando com frotas, né? Sempre eu via a coisa como nunca precisar de ter alguns imprevistos. Tipo, né, você quando atua no turismo, você sabe que o turismo, ele, se não tiver o turismo de negócio, ele é feito de janeiro e julho. Então, é o melhor negócio que você pode ter para trabalhar esses 2 meses. E o resto é problema, né? Você tem que ser criativo, fazer eventos e tal. Nós tivemos agora um centro de eventos aí ao longo do tempo. Enfim, a nossa preocupação com essa sustentabilidade, ela sempre foi e é hoje manter uma constante, né? A gente tem que ver um crescimento sustentável e não depender de fatores externos.
como eu acho que falei, mas gosto de deixar isso muito claro, a gente atua no mercado privado, só com empresas, grupos, né, estratégicos nossos, privados. Nós não trabalhamos com o segmento público, né? Então, assim, essa nossa preocupação, ela veio ao encontro do nosso crescimento, né? Ela veio fazer parte da nossa estratégia. Ela saiu da sustentabilidade, hoje é uma estratégia nossa em trabalhar o Brasil e outros estados com grandes empresas, com grandes players, podemos chamar assim, né? Então, a gente realmente tem um portfólio de clientes, que é o nosso pagador de conta. Quem paga nossas contas são os nossos clientes, né? Isso é muito claro, do lavador da empresa à minha pessoa, né? Então, assim, a gente tem que tratar muito bem os clientes, atender, entender, né? Não é à toa que o nosso slogan é transporte de primeira classe. Então, se a gente diz que faz, prove, né? Por isso que nós temos aí um carimbo selado da ISO ao longo de 15 anos de nossa história, dentro dos 31 anos da Prime Plus. Porque às vezes muitas empresas, elas crescem, mas elas não têm um crescimento de uma forma sustentável que, numa primeira barreira que ela encontra ali, se ela tem um problema, às vezes, de um faturamento recorrente, ela para. Se ela cresce, mas se não houver uma gestão eficiente de caixa, ela cresce, mas quando a primeira necessidade que se tem de fazer investimentos mais robustos para acompanhar inovações do setor, ela não tem caixa. Então aí é onde ela para de crescer, né, Pedro? Verdade, Jackson, puramente verdade o que você falou. Sendo que a gente, logicamente, temos uma atenção a tudo, né? Inclusive a nossa base de clientes. A gente não trabalha centralizado, ou seja, nós não temos aqui nada que represente algo acima de 5% do faturamento, é o nosso limite, né? Então, isso faz parte do nosso conselho. A gente não deixa entrar nada que suporte, que a gente absorva mais do que 5% do nosso faturamento bruto por cliente. Então, nesse aspecto aí de atenção que você falou, é um ponto. Na hora que você trabalha com a concentração de 30%, 40% do seu faturamento, você perde um grande grupo por uma questão ou outra, por uma diminuição, ou por uma mudança, ou até por uma mudança, por um fechamento. Já ocorreu empresas aqui que trabalharam, grandes empresas, né, que já trabalharam com a gente, que quebrou, né, que fechou. E aí? E aí a gente sai fora. A gente sai fora e a gente não tem esse, vamos dizer, não sentimos, como você bem falou, no nosso caixa. Porque a nossa preocupação é sempre ter um faturamento diluído, que a gente chama de diluído, né? Um faturamento que não tem essa concentração. Então, a gente atua com muita atenção para que o nosso serviço seja realmente um serviço de primeira classe e que a gente preza muito, antes de tudo, pela segurança dos nossos veículos e dos nossos motoristas, dos nossos colaboradores motoristas, né? Que são treinados, são capacitados, são feitos testes, né? Hoje é obrigado até pela legislação do trabalho, o aspecto de motorista, é um teste toxicológico, né? Então isso é caro também, né? É obrigado por lei, a gente não contrata, não é, isso é lei, né? Tem que ter o teste toxicológico. Então são motoristas que a gente tem bafômetro próprio, nós fazemos blitz internas, né? Aqui, então realmente é uma logística, né? A gente tem que prezar pela segurança dos passageiros, porque no fundo nós estamos transportando vidas, vidas de chefes de família. Então nós temos que ter muita responsabilidade. Todos os nossos veículos são cobertos por seguro. Você tem uma ideia, hoje a nossa apólice por ônibus é de 4 milhões de reais, já, para terceiros, que é obrigado pela NTT, que é o que rege o fretamento, né? Então a gente tem esse cuidado para que essa dor de cabeça seja nossa. Se o nosso cliente
né, está fazendo o transporte, quer que nós entregamos os funcionários na, na empresa e também que deixamos ele nas suas famílias, nas suas residências, com total segurança, volto a repetir. Então, hoje a gente tem um setor aqui dentro da empresa que cuida efetivamente da segurança. Então, assim, é um cuidado, a gente hoje é tudo controlado, a gente está investindo pesado também em tecnologia. Hoje, os nossos veículos, eles todos, tanto os automóveis quanto os ônibus, são rastreados. Então, a gente sabe onde é que eles encontram, que horas eles estão. A gente tem um sistema que controla os motoristas, se estão na intrajornada, que horas é que Hoje eles a vão pauta da fazer. vez é a inteligência artificial. A inteligência artificial já entrou na pauta do Grupo Prime Plus? Já está na pauta, porém, para isso acontecer, é só fazer os nossos sistemas, os nossos controles e colocarmos na IA. Pretendemos ter a gestão do motorista, pretendemos ter a gestão online do consumo adequado de combustível, precisamos ter a eficiência do nosso serviço junto ao cliente. Então, hoje, o nosso IA está focado nesse aspecto, no aspecto tanto de controle dos, vamos dizer, dos operadores dos nossos equipamentos, que é fundamental. O ônibus hoje, Jacques, só para deixar aí ao telespectador, o ônibus hoje, que é o que a gente trabalha, um ônibus com ar-condicionado, banheiro, ele custa hoje 1.300.000. Esse ônibus há 2 anos era 500, meio milhão. Ele mais do que duplicou. Então, o nosso faturamento naquela base de cliente, a gente não tem como duplicar. Então, o que é que tem que ser feito? Tem que ser feito, vamos dizer, um corpo a corpo, para que a gente consiga também ter o preço justo. A gente sempre busca, Jackson, e os telespectadores, a nossa empresa sempre buscou o preço justo. Nós não somos empresas aventureiros. Com 31 anos de mercado, nós somos uma empresa consolidada, uma empresa que busca a formatação de atender bem com o preço justo. Simples assim. A Prime Plus tem recebido o selo Great Place to Work nos últimos anos. Quais são as práticas de gestão de pessoas e cultura organizacional que têm contribuído ano a ano para essa conquista, Pedro? Bom, esse selo, né, muito nos premia, né, ao longo desses 3 anos, né, os últimos 3 anos consecutivos. Isso mostra porque a nossa atenção está também para os nossos colaboradores. São pessoas que estão dando É a ali, eu vi base, né? É a base. base de tudo, né? Hoje a gente trata aqui um lavador de veículos, uma máquina que lava, mas existe um operador que lava, né? O ônibus hoje, você lavar ele manualmente, você passa 1 hora para lavar o ônibus, arrumar. Então, hoje a gente tem um equipamento, que é aquelas giradores, né? Que você lava em 5 minutos. Então, assim, a gente está focado no conforto dos nossos colaboradores. O que a gente quer para a gente tem que querer para os nossos colaboradores. Sempre foi minha visão. Então, a gente tem uma base aqui na Matriz, em Fortaleza, né, no Ceará, que a gente tem essa condição, né, tanto de cadeiras, de ergometria, desculpem aí, Uhum. né, quer dizer, as pessoas sentar, ter um comportamento físico, ter um ambiente saudável, com a músicazinha ambiente, em todos os setores, enfim, que é o bem-estar das pessoas, né? A gente diz muito que a gente quer que a empresa seja a continuação da casa daquelas pessoas. Aqui a gente faz mais além. É melhor que a casa das pessoas. Eu me sinto muito bem estar no meio da praia. Porque essas pessoas passam mais tempo na empresa do que em casa, né? Você bota aí, né, o administrativo, né, falando aqui na parte administrativa, são 44 horas por mês, né? Então, basicamente, você tira aí a noite de sono, você faz umas contas, realmente é fato que você trabalha mais do que vive em casa, né? Com certeza. É um grande ativo, né? Cada um tem sua participação
em qualquer setor, mas é uma participação muito importante, porque a empresa ela não vive sem aquela função, né? Então, todo colaborador que trabalha com amor para a companhia, para a empresa, e executa bem o trabalho, ambos ganham. Ganha a empresa, ganha o colaborador pelo reconhecimento, com a possibilidade de ter o crescimento profissional. Todos estão numa organização visando um dia melhor, né? Visando que a empresa também cresça, porque se a empresa crescer, ele também vai crescer. Ou seja, mudando de função, indo para uma função maior, que ele possa galgar dentro da empresa, e também com a possibilidade da empresa poder pagar melhor. Com certeza. Para você ter uma ideia, isso é a minha formação, né? A própria minha formação fez com que a gente adequasse isso ao nosso negócio. Eu hoje aqui tenho o nosso diretor comercial, eu uso como exemplo aqui. Ele é uma pessoa que ele vinha, é uma pessoa formada também em economia, é uma pessoa que veio do setor de patrimônio. Ele era um controlador dos veículos, de emplacamento, licenciamento, enfim. Hoje é o nosso diretor comercial. Então, eu chamo isso muito, eu uso um termo que se chama plantar gente. Eu venho dessa faculdade de plantar gente. O melhor negócio para um ser humano, principalmente a gente que lidera empresas, que está no sistema aí, vamos dizer, de conselheiro, de orientador, de né, procurar fazer as coisas com menos custos e melhor, esse é o foco, a gente tem que plantar gente. A gente sem gente não chega a lugar nenhum, tá certo? Então, a gente investe em treinamento, em segurança, em parte né, de operação, enfim, tem muitos treinamentos que a gente faz com a Polícia Rodoviária Federal, que é um grande parceiro hoje do nosso setor. Qualquer empresa que tenha ônibus, caminhão, pode ligar para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, que eles mandam um inspetor, né, dar uma palestra aqui sobre segurança, mostrar o cenário né, feio de um acidente trágico que leva a mortes, vítimas e tal, para que as pessoas vejam aquilo com outros olhos e que quando ele senta no ônibus, no caso o nosso operador, ele tem aquela consciência e a responsabilidade que ele está transportando milhões de vidas. Você fala aí, né, no ônibus ter 50 lugares, bota aí cada filho, dá 150 pessoas aí envolvidas nessa operação, né? Então, assim, a gente volta a repetir, a gente tem vários pilares né, dentro da empresa. Um deles é a segurança, o outro é gente, né, a parte de RH. Nós temos uma psicóloga hoje, uma mulher, né, e que toca esse setor junto com o departamento pessoal. Então a gente avalia, treina essas pessoas, investe em treinamento. Né? O mundo está mudando muito, o Brasil cada dia muda, tecnologia toda hora é uma, né? Então, assim, a gente tem que estar com esse conhecimento e antenado para esses desafios novos do mercado. Pedro, como é que o Grupo A Plus encara a pauta ESG? Como é tratada a responsabilidade? Nós falamos de sustentabilidade financeira, né? Que foi de faturamento, mas existe a sustentabilidade também ambiental, que é a responsabilidade social. Como é encarada essa pauta no Grupo Prime Plus? Bom, Jacques, aqui a gente, nessa parte ambiental, a gente já de pronto, a gente está há quase 2 anos já com a parceria com a empresa que a gente comprou aqui energia solar. Né? Então a gente hoje ela é abastecida, nossa empresa e outras filiais também, né, com energia solar própria nossa. Então a gente só paga aqui a conta da iluminação pública e o imposto. O resto é tudo praticamente zerado e alguma sobra muito mínima. Então a gente preza muito por essa parte aqui. Com relação, isso falando de estrutura, né? Com essa parte dos ônibus, né? Você tem Eles medido também nessa hoje parte ambiental, vocês têm trabalhado nos ônibus menos poluentes, né? sim, os ônibus hoje eles são formatados para eles absorverem um produto que se chama Arla. Né? É um produto que ele é diluído, ele faz a mistura com a combustão do diesel
para que não polua. E só para deixar registrado, nós há 3 anos nós já ganhamos 3 prêmios nesses últimos anos, que nós sempre participamos, da FETRANS, que é a Federação de Transporte. Então, nós ganhamos esse selo de empresas que estão envolvidas com a não poluição do meio ambiente. Então, a gente hoje é tranquilo, adequado ao meio ambiente, né? Não poluir. Com relação aí que você falou, a parte, né, sustentável, né, Não, da responsabilidade social. da responsabilidade social, eu acho que os telespectadores não saibam, mas a gente fica localizado aqui, exatamente aqui no Ceará, em frente ao aeroporto internacional. E essa área aqui ela é uma área muito carente. Então, em 2 meses, a gente faz programas sociais de incentivo. Existe uma favela aqui, inclusive a 3 quilômetros daqui, que faz parte aqui da, vamos chamar esse bairro de Serrinha, e é uma coisa muito carente. E a gente tem esse compromisso com as pessoas desse bairro. Nós hoje temos aqui, só para se ter uma ideia, temos um mecânico, um lavador e temos 2 administrativos, temos um PCD, né, um deficiente, nós somos obrigados por lei, mas a gente também investe muito nisso, que moram aqui na região, vem a pé, tá certo? Então, a gente tendo pessoas capacitadas e dentro de um básico de uma análise de contratação, a gente dá prioridade, sim, a pessoas, né, senhoras, senhores, da nossa região. Isso é muito importante. Inclusive, foi uma das coisas que mais, no nosso último programa, com o Will Queiroz Barroso, ele fez questão de frisar pelos trabalhos de empreendedorismo social que ele desenvolve, e em dizer o quê? Que não se pode só pensar em ganhar, tem que devolver. Então, esse É trabalho de lógico. responsabilidade social, né, é uma forma de você estar devolvendo para a sociedade é, uma parte do que a empresa tem ganhado financeiramente, está devolvendo para a sociedade em forma de ação, de benefícios, né, para ajudar outras pessoas também a se desenvolverem. Mas é lógico, e dentro desse contexto, quando a gente faz também, não é só dar. A gente sempre cria, aqui junto com o nosso departamento de marketing, algum material que a gente está aberto à contratação de pessoas. Então, a gente tem aqui programas de primeiro emprego, então a gente tem como, né, absorver essa mão de obra, vamos dizer, carente, que às vezes ficam cegas e acham que estão no fim do mundo. Então, dentro desse contexto, do leva lá da cá, podemos chamar aqui, a gente sempre, em 2 meses, a gente faz esse trabalho aí social intenso. E isso, lógico, valoriza também muito a nossa imagem. E a gente também divulga, né? Isso nas mídias, nas redes sociais, enfim. A Prime Plus começou sua operação em Fortaleza. Como se deu a estratégia que hoje você opera em vários estados do país, né? Você não cresceu só no Ceará. Como se deu essa estratégia de crescimento para outros estados? Foi iniciativa de um planejamento seu ou foi uma solicitação de um cliente que ali começou e você foi expandindo? Jackson, é uma boa pergunta. Na realidade, esse nosso segmento, a gente é muito parecido com empresas de engenharia, né? A gente não tem lugar certo, né? A gente não tem como traçar uma estratégia, ou vamos dizer assim, ou um orçamento estratégico para que de crescimento por região, né? O que nos leva a trabalhar em outras regiões é exatamente, são clientes de outras regiões que trabalham no Ceará e clientes do Ceará que vão para outras regiões. Então, da qualidade dos nossos serviços, eles logicamente nos chamam, ó, me atenda aqui. E assim a gente iniciou, pequeno, médio e, logicamente, hoje, uma empresa que tem uma robustez bastante interessante e sólido, né? É um crescimento que eu digo sempre sólido. Não adianta crescer desordenadamente que depois dá problema. Então a gente tem um crescimento, a gente vai com segurança e a partir daí a gente vai em busca de novos clientes, né? O mercado ela é feito, a gente não é dono do mercado. O mercado é que é dono da gente, né? A gente tem que entender bem isso.
né? A gente não pode dar as regras do mercado. Eu quero ir para o sul, para o norte, para o leste, que eu acho, porque é o mercado que manda a gente ir, né? A gente está fazendo o nosso trabalho com seriedade, com honestidade, em busca da excelência, sempre em busca, nunca temos excelência, empresa nenhuma tem excelência. Se eu digo com toda a propriedade, sempre nós temos que melhorar todo dia. Todo dia é uma nova lição, é um novo conhecimento, é uma nova forma de trabalhar, né? Então, o que a gente fazia há 10 anos, hoje não se faz, enfim, não é o ponto aqui para ser discutido, mas a gente está, sim, buscando a excelência, sempre, né? Com selos, com trabalho, com conversa, com treinamentos, com a parte, né, intelectual das pessoas, né, as dificuldades É. psicológicas que vêm de casa para não trazer os problemas para o trabalho, enfim, uma série de medidas que nós usamos e tratamos muito bem o nosso colaborador aqui, nós tratamos como uma família, como um filho. Eu, pelo menos, tenho esse Pedro, vamos ao tratamento. intervalo. Nós vou te pedir um pouquinho. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em um minuto com Pedro Brandão, presidente do Conselho de Administração do Grupo Prime Plus. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Diálogo Empreendedor, hoje recebendo o empresário Pedro Brandão, fundador e hoje presidente do Conselho de Administração do Grupo Prime Plus. Pedro, recentemente o Grupo Prime Plus anunciou um investimento de 100 milhões de reais, inclusive foi pauta de uma matéria no Economic News Brasil. Eu não tenho visto nos últimos dias uma empresa do seu setor com investimento nesse montante. Você pode falar para o nosso telespectador em que será aplicado esse investimento? Bom, Jacques, o nosso planejamento estratégico, isso feito no ano passado, para esse aporte de investimento de 100 milhões, isso vai se dar para renovação de nossa frota e crescimento, né? Um crescimento medido, né? Como eu falei anteriormente, os nossos equipamentos são muito caros, a gente atua com equipamentos, né, de valores realmente muito altos, né? Então, eu sempre digo que tem que ter muito cuidado, né? As contas têm que ser bem feitas. E a gente também não está propenso aqui a triplicar, quadriplicar o nosso negócio. Esse nível de investimento se encaixa no porte da empresa. Então, assim, a gente já iniciou, né? Agora mesmo nós já compramos aquisição aqui de 20 ônibus novos para alguns contratos e outros para futuros contratos. Porque, como eu bem falei anteriormente, tem contratos que têm alguns veículos que já estão, vamos dizer assim, mais usados, né? Não que não sejam novos, porque nossos equipamentos todos são novos. Então, esse nosso crescimento junto ao investimento que foi planejado estrategicamente aqui na companhia, ela se dá na necessidade que nós temos que ter de manter o nosso negócio atualizado. Porque se a gente não tiver o nosso negócio atualizado, a gente fica o quê? Desatualizado. É uma coisa muito simples. Então, para a gente investir, a gente tem que saber aonde investir. E a gente acredita nesse setor, por um setor que realmente necessita de grandes investimentos. É, porque uma montante dessa, pela a sua quantidade de veículos, rapidinho você consome ele, né? Com certeza, com certeza. Muito rápido. Sendo que hoje o nascimento de um ônibus, já só para o telespectador e ter ciência disso, é no mínimo 6 meses. Tá certo? Não é um automóvel que você Chegou e vai ele sai numa rodando, né? montadora de uma marca A, B ou C, Volkswagen, ou Fiat, ou GM, ou Renault, enfim. E você compra, ó, quanto é teu preço para 50 carros, 80 carros, eu quero esse tipo de carro, enfim. E você tem lá a mercadoria e paga e chega. O ônibus não, você paga o chassi, é mais 15 dias para chegar na encarroçadora, que aí vai entrar num processo de linha que normalmente demora 90, 120, para depois chegar o ônibus, emplacar, pegar as licenças e tal, preparar.
é no mínimo 150 a 180 dias. É isso. Então, esse é o nascimento de um ônibus ou um micro-ônibus. Muito interessante essa informação para o nosso telespectador entender. Então, se você quiser hoje montar, entrar no setor, não é da noite para o dia. Foi fácil no seu começo, quando você comprou ali os Fit 1, você pagou ágil, o cara te entregava na hora, né? Tive que mandar buscar lá em Minas, me lembro como se fosse hoje. Contratei 5 motoristas terceirizados, coloquei no ônibus, fiquei acompanhando eles trazendo esses ônibus, enfim. Mas existiu aquela vontade, né, que a gente sempre tem que ter na vida, né, de determinação, de amar o que faz, de fazer a coisa acontecer, né, o que eu digo aqui, sempre dentro dos meus encontros. Muito bom. Pedro, eu quero entrar agora na gestão corporativa do Grupo Prime Plus. Hoje você fundou, você esteve na gestão diretamente, ou você está na presidência do Conselho de Administração. E você já aplicou a sucessão na gestão direta, né, na parte executiva. Você fez uma coisa que me lembra muito o Guilherme, fundador da XP, Guilherme Benchimol, e que eu ouvi ele dizendo certa vez: o gestor tem que ter prazo. Todo fundador, gestor, ele inicia a empresa, ela cresce. Mas chega um momento, tudo tem prazo. Se durante um certo período de tantos anos que a empresa cresceu com o sócio fundador no comando executivo, a empresa, se ele não sai da parte da gestão, a empresa começa a ficar assim, né? Então, no início, com o sócio fundador, a empresa sobe, feito jato. Se ele permanece além de um prazo, a empresa começa a fazer isso. Por quê? Ele começa a se envolver. Porque quando a empresa é nova, é rápido ela crescer, né? Ele não tem que se preocupar com muitas questões administrativas e ali vai. Ele está se preocupando em expandir, criar, expandir e aí vai. Quando a empresa cresce demais, ela começa a fazer assim. Não cresce. E se um certo tempo ele não se afasta, o que é que acontece? No terceiro estágio, ela começa a fazer isso, né? Então, o primeiro estágio é crescer com o sócio fundador. Se ele não vê, ele não tem um time para sair, delegar e delegar a parte executiva, a empresa começa assim, depois ela, se ele insiste mais ainda em continuar, a empresa começa a fazer assim. Porque tem que entrar cabeça nova, pensamento novo, né, forma de gestão nova, né? E quando o sócio fundador sai e ele começa, a questão dele sair não quer dizer que ele largou a empresa. Quando ele vai para a parte do conselho de administração, o trabalho dele muitas vezes é até duplicado, porque ele tem que botar a cabeça para trabalhar mais ainda nas estratégias ali, né? Pensar, discutir, acompanhar a parte executiva. Quero saber de ti como foi que você trabalhou isso em sair da parte executiva e passar o bastão para o seu filho, João Pedro. Jackson, isso tudo que você falou, isso qualquer, né, vamos dizer, executivo sabe de que todas as empresas, elas, se não oxigenar o ambiente, né, de negócios, da operação em si, e você não saber o tempo que você, vamos dizer assim, não que nós, vamos falar assim, até com o telespectador, não é a moda antiga, mas a turma nova ela tem outras ideias, tem outras formas de administrar. O maior problema hoje de qualquer companhia, de qualquer grupo, eu assisti aí a entrevista do grupo Edson Queiroz, do IPO, mas não do grupo, né? Enfim, já estão preocupados com a quinta geração. Então, assim, e a gente se preocupou muito, né, com esse aspecto.
Hoje, quem é o céu aqui da empresa é o meu filho, não é para ser meu filho, ele é meu filho fora da empresa, aqui dentro ele é um executivo. Ele é fascinado por esse negócio, está na massa do sangue dele, isso entra na veia dele, ele é administrador formado, ele é pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas e, enfim, já toca a empresa há 2 anos. E, logicamente, eu estou aqui dando o meu pitaco, vamos chamar assim, né? E ele está se destacando muito bem, dando continuidade na qualidade dos nossos negócios, né, do zelo da companhia, antenuado para todos os clientes. Todos os nossos clientes conhecem e têm o telefone do João Pedro. Então, não é por ele ser o céu que ele vai ficar no pedestal, ele é do. Eu digo, meu filho, tire o assento, jogue fora e fique em pé e vá atrás do cliente para não dizer outra coisa. Né? Ou, enfim, vou até dizer, tire a bunda da cadeira, né? Vá para a luta. Então, todos os nossos clientes é o corpo a corpo, a gente tem que dar cara, tem que atender bem. O cliente, quando ele quer ser atendido, se liga, ele quer ser atendido. Ele tem que ser atendido. Nem que seja por não, mas tem que ser atendido. Então, a gente tem realmente, tivemos esse cuidado, né? Eu acredito muito no trabalho dele, é uma pessoa nova, né? Mas ele Vamos dizer é assim. novo, mas assim, está 2 anos na gestão, mas assim, por várias oportunidades, pelas várias conversas que eu já tive com o João Pedro, reuniões, eu já lhe disse, né, que o João Pedro é um jovem, mas é um jovem muito preparado. Em várias oportunidades eu já lhe confidenciei isso, pelo conhecimento do João Pedro no setor, e eu senti essa paixão dele. Não tenha dúvida, é verdade total. Não é à toa que ele ficou aqui. Para a gente aqui nesse nosso segmento, já só tem dois tipos de pessoa, uma que ama e outra que odeia. Né? Então, ou a pessoa ama, porque isso aqui é um hospital. Né? Você tem que estar, nossos ônibus ele rodam 24 horas, né? Sábado, domingo, feriado, dia santo. Tem empresas que não param, não podem parar. Não que isso seja normalidade. Normalidade é a hora comercial, né? Isso todos rodam. Mas assim, você tem que ter uma fascinação, né? Uma empolgação, ter vamos dizer, uma satisfação de dever cumprir. Né? Então, como você bem falou, né? Todos nós temos seu tempo. Não adianta a gente ficar aqui insistindo. O meu pique hoje não é o meu pique de 30 anos, de 40, de 50, né? Enfim, também não estou dizendo que eu estou em desuso, não. Eu ainda tenho muita coisa para fazer, viu, Jacques? Eu ainda tenho muitos planos. Hoje eu também atuo em outros negócios. Enfim, estou aí estruturando aí, atuo com uma securitizadora que é uma empresa familiar, né? Falando aí de estrutura do nosso grupo. É uma securitizadora que é a Crediágio, que hoje já tem 8 anos de sobrevivência, na qual eu respondo pela nossa família, é uma empresa familiar, e que a gente está agora impulsionando aí dentro de 30 dias um fundo. Né? Vamos entrar aí com o nosso FDIC próprio, com vários produtos aí no mercado e terão aí muitas novidades para a gente discutir, coisa que eu vou reaprender do meu passado. É, Certo? eu ia te perguntar também isso daí, como é que estava a atuação para você falasse para o nosso telespectador sobre a atuação nos outros negócios. Inclusive, o Pedro Brandão sempre tem apresentado aos leitores do Economic News Brasil, em seus artigos, matérias, opiniões sobre o mercado financeiro, sobre a economia, né, do país e mundial, sobre o ambiente de negócio, inclusive sobre o FDIC. Tem uma matéria muito interessante, ele esclarecendo sobre o que é o FDIC, que hoje é um instrumento muito importante em operações de negócios. Então, eu te convido para acessar essa matéria, que é muito interessante. Pedro, eu quero encerrar, estamos chegando ao final do programa, lhe agradecendo a sua participação, muito rica de conteúdos, falando sobre esse setor, que muitos dos nossos telespectadores, quem não lhe conhecia, está conhecendo. Quem lhe conhecia, alguns ou muitos, não conhecia a sua trajetória. Como eu disse no início, é muito fácil você ter
tem uma empresa ali, as pessoas acham que é fácil, ah, essa empresa é grande, mas não olha como é que o Pedro começou. Não sabe que o Pedro hoje que tem 2.000 veículos, começou com 5. Começou pequeno, e as dificuldades enfrentadas, que muitas vezes essas dificuldades podem ter sido barreiras, podem ter sido instrumentos para você desistir, né? Mas você não desistiu. Como um empresário forte que eu lhe conheço, você foi perseverante, né? Que essas barreiras é que fazem muitas vezes muitos empreendedores desistirem na primeira pedra. Mas você não, você contornou a pedra e continuou. E isso hoje é o Group Prime Plus. E tem muito a ver com a minha pergunta também, vai ser a minha última aqui do encerramento. Quais são, você criou um grupo para perpetuar agora aí na gestão do João Pedro, já o seu sucessor. Quais são os princípios que Pedro Brandão quer que as empresas sigam nessa longa trajetória? Eu acho assim, Jackson, nós não devemos nunca desistir dos nossos sonhos, tá certo? Então, sonhar é para todo mundo, qualquer pessoa pode sonhar. E sempre lutar com objetividade para visualizar onde é que você quer chegar. Então, nós aqui sempre queremos saber para onde nós vamos. Então, o nosso planejamento estratégico, né, nossa empresa, voltando a dizer, a Planibus hoje tem 31 anos de idade, eu acho que já é bem adulta, e nós já estamos fazendo o planejamento estratégico para os próximos 30 anos, né, com reforma tributária dentro, com a série de novidades que devem vir por aí, e nós já estamos se adequando a esse novo modelo. Então, assim, se o empresário tiver alguma dificuldade ou alguma queda, é natural, é do negócio. Banco anoitece, mas não amanhece, né? A gente vi vários cenários aí na minha época, hoje também, aí, enfim. Então, é um setor realmente muito delicado, né? Banco é uma coisa que ganha muito dinheiro, mas também vai perder da noite para o dia. Então, assim, voltando aqui para a gente, né? Eu digo assim, Que para princípios você implementou na sua gestão que você quer que isso siga? sim, a gente sempre teve total transparência para os nossos clientes. Então, isso é uma virtude. A gente aqui é uma continuidade da casa dos clientes, são o nosso negócio. Então, a gente joga muito aberto, sabe, Jacques? A gente joga olho no olho. Eu gosto muito, como eu bem frisei, meu filho, quero que ele conheça toda a estrutura de toda a empresa. Ele é conhecido, ele é influenciado, ele é articulado, ele gosta do que faz. Então, nunca desista dos seus sonhos. Nunca. Por pior que seja a queda, você tem que alcançar os seus objetivos. Nunca não vai ser o tempo de sol, de chuva, de dia ou de noite que vai desestimular. Porque todo empresário ele tem um momento de dificuldade, sim. E dificuldade nos traz muito conhecimento para que a gente não repita os nossos erros, porque se a gente chegou com alguma dificuldade, foi porque algum erro nós causamos. Né? Então, a gente trabalha muito aqui com falha zero. Nós não queremos falha. Errar é o que diz o ditado, é humano, mas falhar nunca. Persistir no Falhar erro é que não é, né? erro. Então não pode. Aqui nós não aceitamos. O erro é cabeça rola. Então nós realmente somos também muito rígidos, né? Como eu bem falei na minha entrevista, eu tenho também um regimezinho, ainda um pouco de sangue, apesar de eu não me enveredei pelo lado militar, mas a gente gosta aqui das coisas disciplinadas. A gente gosta que as pessoas cumpram com o seu papel, com os seus horários, com o seu tempo e com a sua produtividade, porque não existe nada disso se não tiver produtividade. Então, um dia não se repete. Então, um dia, página virada, vamos para outro dia. Então, a gente tem que ter ambição, né? Ambição na vida, ambição no negócio, tem que ser ambicioso, né? Ambição e A pé no gente chão. ambicioso com o pé no chão, né? Isso é fundamental. A gente não pode dar um passo maior do que a perna, porque ela rasga. Esse nosso investimento, voltando aí, de uma certa forma, né, estrondoso, podemos chamar assim, umas palavras
mais grosseira, mas recupera o chão. A gente tem um prazo para exercer aqui internamente. Isso não é amanhã nós vamos investir 100 milhões. Né? Isso não acontece assim. Isso tem um prazo, isso faz parte do nosso planejamento estratégico e já iniciamos há 2 meses, voltando a repetir. Então, é fundamental que a gente tenha realmente ir para outro patamar, né? Nós aqui, que fazemos parte de um conselho de uma companhia, que quer se, cada dia que passa, se prosperar, ter solidez na sua imagem, no seu trabalho. Isso é o que a gente preza, Jacques, aqui dentro da empresa. Hoje, para você ter uma ideia, a gente está no formato aí de aproximadamente 2.500 funcionários. Então, é muita gente, com uma frota de 2.000 equipamentos. Então, são duas coisas distintas, né? Equipamento e mão de obra. Por isso, a gente tem que ter uma estrutura robusta de RH, de departamento pessoal, como eu falei anteriormente. Então, Jackson, Você disse que 2.500 você tem só de forma direta, fora os indiretos, né? direto aí, a gente Especializados, multiplica né? aí por 3 por 4 aí, né? Então, assim, hoje eu tenho plena convicção que o João Pedro, né, Neto Brandão, ele tem toda a condição hoje de desempenhar e está desempenhando muito bem e sabe onde é que ele quer chegar, porque também eu cobro. Eu não estou mais na operação, nem na parte comercial, nem na parte operacional e nem administrativa da empresa, mas o meu negócio é ver a última linha. Se o caixa está subindo, é porque o negócio está indo bem. Se caiu, é porque tem alguma coisa, é hora de eu interferir. Então, eu cobro, eu me faço presente quase diariamente na companhia. E diariamente eu recebo meus relatórios. Então, assim, dado a sucessão, eu recomendo aos empresários, empreendedores, que nunca solte o bastão. O bastão, ele é colocado, porém, com controle. Eu sempre muito usei na parte administrativa o seguinte: a gente, quando delega, delegar é uma maravilha. O problema é se você delegou certo ou errado. Se você delegou certo, é porque ele está fazendo melhor do que você. É o que está acontecendo. Então, ele realmente faz melhor do que eu. Então, por isso que ele está na posição que ele está. Se você delega errado, esse negócio vem todo quadrado depois para você. Você vai juntar as peças, você vai ter problema. Então, assim, a minha recomendação é que nunca deixe a coisa por ser ou de família ou de executivo. Tem que ter as informações e as informações que sejam consistentes, que sejam fiéis, né? Porque no papel eu digo muito que aguenta muito desafio. Então, o fundamental na empresa se chama caixa. Tem caixa é porque a empresa está aumentando o caixa, a empresa está bem. Não tendo caixa é porque está dando algum problema. Então, assim, eu deixo aqui nossa empresa aberta, conto aí com essa rede de telespectadores que são empreendedores, que contem com a gente, tanto no aluguel de veículos, né? Porque hoje é melhor você pagar pelo uso do que pela posse, tá certo? Isso economicamente falando, dentro de uma empresa, porque você tem lá um setor de vendas e tal, então você terceiriza essa parte de veículos, né, pequenos, podem contar com a gente e também as grandes fábricas que necessitam operacionar seus turnos, que contem com o nosso transporte de pessoas, que com certeza são transporte de primeira classe. Prime Plus, transporte de primeira classe. Pedro, eu te agradeço a sua participação. Muito importante seus esclarecimentos. E falei uma vez e vou falar novamente. É muito importante o empreendedor não ver outros empreendedores que estão sendo sucesso somente por ele hoje. Você tem que olhar todo empreendedor, o ontem dele. Porque o ontem é a história de sucesso de um empreendedor que, que vai impulsionar o sucesso de outros empreendedores. Eu olhar somente o momento de sucesso do Pedro, isso não vai me trazer aprendizado para o meu futuro como empreendedor, que vai me fazer ter resiliência, para eu crescer como empreendedor, para eu evoluir meus negócios, é conhecer o ontem
as dificuldades que outros empreendedores enfrentaram nos seus setores ou de gestão. Quando se fala de gestão, nós estamos falando de qualquer setor, né? Então, muito importante, muito importante. Agora, os empresários, seus clientes também, vão poder entender como a Prime Plus surgiu, como o grupo surgiu, como você tocou no início, né? Como você comprou ali cinco Fiat Uno e hoje tem essa frota. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. E você, nosso telespectador, agradeço mais uma vez. Lembrando, confira outras edições do nosso programa no YouTube do Economic News Brasil. Lá você vai poder conferir outras edições do Diálogo Empreendedor e também poder conferir outros conteúdos lá disponibilizados. Lembrando, você pode conferir também o economicnewsbrasil.com.br, lá com matérias com atualizações constantes sobre o mundo dos negócios, da economia, à sua disposição. E siga nossas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, que você vai ficar sempre atualizado. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.